Olá, aqui é Leone Menezes e agora nós vamos conhecer mais um grupo de ferramentas que nós temos aqui no CorelDRAW. Nessa aula nós vamos falar das últimas 4 ferramentas que nós temos aqui na caixa de ferramentas e nós vamos conhecer os atalhos de alinhamento que são muito importantes para você alinhar objetos mais facilmente. Além disso, eu vou deixar um trabalho para você fazer na prática, para você usar todo o conhecimento que você já adquiriu até agora. Se você vem praticando de acordo com que você termina cada aula, você vai ter uma facilidade enorme de fazer esse trabalho. E é importantíssimo que você já tenha consumido, você já tenha assistido às aulas anteriores, porque nessas aulas eu passo diversas informações que vão fazendo sentido, vão se complementando de acordo com que as aulas vão sendo passadas para você. Então você já tem que ter esse conhecimento dessas aulas anteriores, tanto desse vídeo como também desse, para que você não se perca durante as aulas, porque eu vou passando esse conhecimento e não vou explicando informações que eu já passei anteriormente. Então é importantíssimo que você veja essas aulas para que faça mais sentido para você e você não se perca no que eu estou falando. Nessa aula, nós vamos falar dos últimos 4 grupos de ferramentas que nós temos aqui na caixa de ferramentas. Então, nós já conhecemos todas essas ferramentas que vai te permitir desenvolver diversos tipos de trabalhos. Então, você já consegue desenvolver um trabalho que você precise. E nessa aula, nós vamos falar da ferramenta de transparência, que ela vai te permitir aplicar um efeito de transparência, ou seja, ela vai deixar um objeto um pouco mais ou um pouco menos transparente de acordo com o que você configurar na ferramenta. E para você utilizar a ferramenta, eu vou criar aqui um retângulo, eu vou colocar uma cor nesse retângulo e nós vamos selecionar aqui a ferramenta de transparência. Você tem 2 formas para utilizar a ferramenta transparência. Você pode clicar e arrastar sobre o objeto, ou você pode vir aqui na barra de propriedades, que ele vai te dar algumas opções que você tem para trabalhar com essa ferramenta. No objeto, você pode clicar, segurar e arrastar, que você vai conseguir aplicar um efeito de transparência. Observe que nós criamos um efeito aqui de transparência em degradê. De um lado ficou sem transparência e do outro vai ficando mais transparente. E aqui você consegue ir controlando nesses controles a forma que você quer, tanto a posição, como também você consegue ir ajustando tanto a posição inicial e a posição final, como também a intensidade desse efeito. Porque caso você queira deixar um efeito um pouco mais claro, um pouco mais escuro também, você pode selecionar um ponto. Observe que nós temos esse ponto branco e também nós temos esse ponto preto. Se você clicar sobre ele e vir aqui na paleta de cores e selecionar uma cor de acordo aqui com a escala de cinza, esse tom ele vai incorporar essa quantidade de tom aqui. Por exemplo, se você posicionar o mouse, você vai ver que você tem 50% de preto, 70%, 80% e 100%. Se você deixar ele com 100, ele vai ficar 100% transparente. Se você selecionar e deixar branco, você vai deixá-lo numa tonalidade mais escura. Se eu colocar aqui, por exemplo, observe que nós estamos com ele branco e desse lado está totalmente sem transparência. Se eu selecionar ele e selecionar um pouquinho mais de transparência, observe que ele vai ficando mais transparente. Então você pode utilizar essas opções para ajustar de acordo ali com o que você precisa fazer. Além dessa opção, nós temos aqui também a opção de você achatar esse efeito de transparência, porém ele vai fazer mais sentido quando nós mudarmos a forma de aplicar essa transparência. E nós temos aqui na barra de propriedades a opção de limpar esse efeito de transparência. Então você pode clicar que ele vai voltar àquele estado inicial. E aqui, quando você estiver aplicando o efeito, você pode, por exemplo, se você clicar e deixar ele dessa forma, a ferramenta transparência vai aplicar o efeito dessa forma, ou seja, caso você queira deixar uma parte mais escura e outra parte mais clara, com efeito de transparência, então você não vai conseguir esse efeito. Para você fazer isso, você pode clicar, arrastar e observe que ele vai se movimentando para um lado e para o outro. Porém, se você segurar a tecla Ctrl, observe que você consegue deixar esse efeito mais uniforme. Então, quando você vai soltar, ele vai estar
perfeitamente. A mesma tonalidade que tiver desse lado, vai estar desse lado, também desse lado e também desse lado. Então você consegue criar um efeito uniforme. Tirando esse efeito de transparência, nós temos também a opção de aplicar o efeito de transparência aqui na barra de propriedades. Você pode aplicar um efeito de transparência uniforme, onde você vai deixar todo o objeto com a mesma tonalidade. Observe aqui que nós estamos com 50%. Você tem tanto a opção de ajustar essa transparência aqui na barra de propriedades, como você também tem a opção de ajustar através desse controle que nós temos aqui abaixo do objeto quando você aplica esse efeito. Além da opção de efeito de transparência uniforme, nós temos também a transparência de fonte, que ele vai te permitir aplicar efeitos de uma forma um pouco diferente. Você pode escolher entre a opção de fonte linear, onde vai dar esse efeito. Nós temos a opção de gradiente ou elíptica, que ele vai criar esse efeito e aqui você pode ir ajustando. Aqui vai ficar até mais claro para você utilizar esse controle, como que ele vai funcionar aqui para você. Então você pode colocar aqui e criando o efeito que você precisa. Nós temos a opção de cônico, que ele vai criar esse efeito. E nós temos a opção também de retangular, que ele vai criar um efeito retangular, parecendo aqui um brilho. Além dessas opções, nós temos aqui também opções que você pode selecionar que já são pré-definidas. Então, você pode vir aqui, selecionar algum desses efeitos que eles vão sendo aplicados para você. Pode vir aqui e ir selecionando que ele vai mostrando para você esses efeitos sendo aplicados. Além dessas opções, nós temos também a opção de transparência de vetor, que ele vai aplicar um efeito já pré-definido que você tem. Observe que aqui no objeto você tem um grupo de objetos que ele vai aplicando esse mesmo efeito. Se nós colocarmos ele aqui, observe que tem um efeito de bolinhas com efeito de transparência. Esse objeto faz parte de um padrão que vai se repetindo. E você pode vir aqui na setinha e selecionar um tipo de efeito aqui diferente para você aplicar nesse objeto. E aqui você pode selecionar esse efeito. Tanto você pode selecionar o primeiro plano, você pode ajustar o efeito de primeiro plano, deixando ele mais claro ou tirando um pouco a transparência. E você tem aqui a opção do plano de fundo. Então você pode ajustando o plano de fundo para ajustar o layout, ajustar o efeito de acordo com a necessidade que você tem naquele determinado trabalho. Além dessa opção, você pode inverter tanto horizontalmente como verticalmente. E você tem a janela de editar transparência, onde você pode fazer edições aqui na janela de editar transparência. Observe que nós temos quase as mesmas funções que nós temos aqui na barra de propriedades. Porém, aqui ele vai te apresentar algumas outras opções que você pode selecionar. Se você clicar aqui, por exemplo, você consegue selecionar um modelo diferente e aplicar. Basta você dar um OK, que esse efeito vai ser aplicado para você. Lembrando que aqui nos controles você consegue controlar como que esse efeito vai se comportar. Pode tanto editar, controlar aqui a posição, o tamanho. Basta você vir aqui e ir ajustando esse efeito. Eu vou aqui limpar o efeito de transparência. E nós temos também aqui o efeito de transparência do padrão bitmap. Então você pode selecionar padrões de bitmap para aplicar efeitos nesse objeto que você tem, que você está aplicando esse efeito de transparência. Então novamente você pode clicar aqui na setinha e você vai ter alguns padrões onde você pode selecionar para aplicar esse efeito. Pode vir aqui e ir selecionando que você consegue ir aplicando esse efeito de acordo ali com a sua necessidade. Aqui você ainda pode pesquisar outros preenchimentos na internet e você também pode criar um preenchimento e salvar esse preenchimento para usar posteriormente. Você pode utilizar tanto o padrão de bitmap como também o padrão de vetor para criar esses efeitos. E além desse efeito, nós temos aqui também o efeito, tanto o efeito de transparência de duas cores e também o transparência de textura. Se você selecionar ele, ele vai te dar algumas opções que você pode selecionar
para aplicar esse efeito. Aqui novamente você pode ir controlando como que você quer que esse efeito se comporte e também você pode ir ajustando esse efeito aqui na barra de propriedades de acordo ali com a sua necessidade, de acordo com o que você estiver fazendo. E nossa última opção que nós temos aqui é a transparência de textura, que vai aplicar um efeito de textura para você. Você tem os exemplos que você pode selecionar, que são os estilos. Você pode selecionar e aqui do lado nós vamos ter algumas opções que você pode selecionar que vai ser aplicado para você esses efeitos. Então aqui você pode ir ajustando ali de acordo com a sua necessidade. Além de você aplicar esses efeitos em um objeto, você também pode aplicar efeitos em textos. Por exemplo, aqui se você quer deixar aqui um texto, por exemplo, vamos deixá-lo aqui branco. Aqui eu vou selecionar uma outra fonte que vai ficar mais fácil para você visualizar. E aqui observe que pode ficar um pouco confusa a leitura desse texto que você tem. Então você pode utilizar um efeito de transparência para realçar esse objeto, realçar esse texto. Então nós podemos vir aqui, eu vou selecionar um objeto, vou criar aqui um objeto para se ajustar ao tamanho do texto e vou alinhar esse objeto. Aqui eu vou selecionar esse objeto, vou passar aqui para a cor preta e vamos aplicar um efeito de transparência nele. Vou clicar, selecionar a opção de transparência uniforme e nós vamos aplicar esse efeito de transparência nesse objeto. Porém, observe que o objeto está acima do texto e não é isso que nós queremos. Nós queremos que o texto fique acima do objeto. Então, nós podemos clicar com o lado direito, vir na opção de ordenar e mandar essa camada para trás. Quando nós mandarmos para trás, que ela foi até muito. Vamos voltar aqui, vamos em ordenar e vamos mandar ele um pouco mais para cima, que é o atalho Contour Page Up. O Contour Page Up, ele vai mandar uma vez para cima, o Contour Page Down, ele vai mandar uma vez para trás, e nós temos a opção de Shift Page Up, que ele vai mandar para cima de todos. Se eu selecionar aqui, ele vai mandar para cima de todas as camadas que eu tenho. E se eu selecionar a opção de Shift Page Down, ele vai mandar para trás de todas as camadas. Então aqui eu quero recuar somente uma vez, então vou selecionar a opção de Contour Page Down. Caso você queira utilizar o atalho no seu teclado, é só você utilizar o Contour Page Down que você vai recuar essa camada uma vez. E ela vai mandar para trás. Então vamos clicar aqui e agora sim ela mandou somente para trás do texto e não para trás de todas as camadas como eu tinha selecionado da primeira vez. E agora nós podemos trabalhar essa transparência para dar um efeito de contraste aqui melhor nesse texto. Então vou selecionar a ferramenta texto e vou vir aqui no controle. Deixa eu selecionar novamente. E aqui nós podemos diminuir um pouco. E nós conseguimos criar aqui um efeito que deixou o texto mais aparente para nós, com um contraste melhor entre o fundo e o texto. E agora ficou com uma leitura melhor. E além de dar um efeito aqui bem bacana no nosso trabalho. Outra opção que nós temos é você criar efeitos de iluminação, por exemplo. Se eu fizer aqui uma cópia desse texto, nós temos a opção de, vou deixar ele aqui com uma cor um pouco mais escura, e eu vou aplicar um efeito de transparência nesse texto. Então eu vou clicar, segurar e arrastar, eu vou segurar com a tecla Ctrl para dar um efeito uniforme, e agora eu vou alinhar esse efeito que eu criei a esse texto. Então observe que ele deu aqui um efeito de iluminação nesse texto. Observe que aqui nós temos um efeito mais claro e aqui nós temos um efeito um pouco mais escuro. Aqui você ainda pode ir ajustando esse efeito de acordo com a necessidade que você tenha para dar um efeito um pouco diferente. Então você pode ir criando esses efeitos de acordo com a sua necessidade e você consegue aplicar diversas combinações para incrementar os seus trabalhos. Aqui o limite vai ser a sua imaginação para você utilizar essa ferramenta. A nossa próxima ferramenta é a ferramenta de conta-gotas, que ela vai te ajudar muito a trabalhar com cores.
de acordo com que você precisa de copiar uma cor de um determinado objeto e aplicar em outro, você pode vir aqui na barra de propriedade, selecionar a ferramenta conta-gotas e de acordo com que você passa o mouse, observe que ele vai mostrando uma propriedade dessa cor que ele vai coletar. Então, se você clicar sobre essa cor, observe que aqui na barra de propriedades você selecionou essa cor. E agora você pode vir aqui e aplicar essa cor a esse objeto. E você pode copiar essas cores tanto de imagens bitmap, como também você consegue copiar essas cores de objetos vetoriais. Objetos vetoriais é até mais fácil porque se eu der um zoom aqui bem grande, você vai observar que essa imagem, como ela é um bitmap, ela é cheia de pixels. E às vezes você vai ter uma imagem que não tem uma qualidade tão boa e você precisa de copiar essa cor. Então, às vezes pode ser um pouquinho mais difícil de você copiar a cor exata que você quer. Então, você tem que ir aqui posicionando até chegar na cor. Porém, aqui como nós temos um vetor, ele não tem aqueles pixels, ela é uma imagem uniforme. Aqui tem até um gradiente, mas aqui nós podemos selecionar uma cor de uma forma mais fácil. Por exemplo, nós podemos posicionar na tonalidade de verde que nós queremos, clicar e nós conseguimos copiar essa cor. Agora nós podemos vir no objeto que nós queremos aplicar, pode ser um retângulo ou uma fonte, qualquer tipo de objeto, você pode clicar e aplicar essa cor. E aqui você pode ir construindo a sua paleta de cores. Observe que nós temos com o baldinho. O baldinho ele vai aplicar a cor. Caso você precise de voltar para a ferramenta conta-gotas, você tem duas opções. Você pode vir aqui na barra de propriedade, selecionar novamente o conta-gotas, ou você pode segurar a tecla Shift no seu teclado. Se você segurar a tecla Shift, ele vai ativar a ferramenta de conta-gotas. Se você soltar a tecla Shift, ele vai voltar para o baldinho. Então, você pode segurar a tecla Shift, copiar a cor que você quer, clicando. Aí você solta o Shift e aplica a cor. Se você quer copiar uma outra cor, você repete o mesmo processo. Segura o Shift, copia a cor e aplica a cor. É mais fácil do que você ter que ficar voltando aqui a todo momento na barra de propriedades para selecionar a ferramenta de conta-gotas. E a ferramenta conta-gotas ela vai servir para isso, ela vai te permitir copiar a cor de um objeto e aplicar em outro. E ela é muito importante, que ela te ajuda muito em determinados tipos de trabalhos que você tem que fazer. Outra ferramenta que nós temos é a ferramenta de preenchimento interativo, que ela vai te permitir aplicar efeitos de gradientes a um objeto. Então, eu vou criar aqui um retângulo e vamos selecionar aqui a ferramenta de preenchimento interativo. Aqui, apesar dela ter essa setinha, se você clicar, vai ter somente ela nessa versão do CorelDRAW. Nós vamos selecioná-la e nós vamos ter duas opções de trabalhar com ela. Preencher aqui com uma cor, nós podemos repetir aquele processo igual nós temos aqui na ferramenta transparência, você pode clicar, segurar e arrastar, e através dos controles você consegue ir controlando esse efeito de gradiente. Porém aqui, diferentemente da ferramenta transparência, observe que ele não vai deixar esse objeto transparente, ele vai continuar com cores uniformes, ao contrário aqui da ferramenta transparência, que vai ficando de uma cor, ele vai perdendo essa cor. E aqui você vai poder trabalhar com duas cores diferentes. E aqui vai funcionar da mesma forma. Observe que aqui ficou um pouco torto. E caso você queira deixá-lo aqui todo reto, você pode clicar, segurar, que você vai conseguir aplicar o efeito aqui mais reto, segurando a tecla Ctrl. E basta você soltar, e aqui você vai ter os mesmos controles. Aqui você pode controlar as cores. Observe que ao clicar nesse ponto, você tem aqui a opção de selecionar um tom de verde. Então, você pode selecionando aqui o tom de verde. E você tem a opção de acrescentar um efeito de transparência nesse ponto do degradê. E se você clicar aqui no ponto de cima, você também tem a opção aqui de selecionar uma cor. Por exemplo, vamos colocar aqui um verde um pouco mais claro. E nós conseguimos aplicar essa cor.
Caso você precise, você pode utilizar também a ferramenta de conta-gotas para copiar uma cor específica do seu trabalho. Então, você pode vir aqui, selecionar a cor, que essa cor é aplicada para você. Você pode fazer esses ajustes tanto aqui nas ferramentas, como também você pode vir aqui na barra de propriedades e selecionar tanto um estilo que você quer. Por exemplo, você pode vir aqui e selecionar um estilo diferente, mas vamos aqui por etapas. Aqui eu vou excluir esse objeto e vou criar um outro objeto. Então, nós temos essa opção onde você pode clicar, segurar e arrastar, e através aqui da ferramenta e fazendo as configurações que você precisa. E você pode vir aqui na barra de propriedades também e selecionar um determinado tipo de efeito que você quer aplicar. Por exemplo, nós temos o efeito uniforme, onde você pode clicar e aplicar o efeito. Então, aqui você pode selecionar uma cor para aplicar nesse objeto. Você pode alterar a cor que você quer desse preenchimento. Então, aqui você tem um preenchimento. Você tem a opção de adicionar um gradiente, que é o que nós estamos fazendo. Então, você pode trabalhar com preenchimento, com o gradiente, onde você pode repetir aquele processo. Aqui você pode ir ajustando, você pode inverter a ordem desse gradiente. Aqui você pode ir ajustando de acordo com o que você precisa fazer. E aqui você tem alguns controles. Você pode escolher entre alguns padrões que você já tem aqui disponível. Eu não vou selecionar eles agora. Nós temos a opção de selecionar a forma elíptica, onde ele vai dar um efeito aqui redondo. E você pode ir fazendo aqui os ajustes. Vamos colocar aqui uma cor um pouco diferente, que vai dar um efeito aqui mais bonito. Então, aqui você pode ir criando efeitos de iluminação no trabalho que você estiver fazendo. Você pode ir fazendo esses ajustes de acordo com a sua necessidade. Nós temos a opção elíptica, nós temos a opção de cônico, que vai dar aquele efeito cônico. Deixa eu tirar aqui para você visualizar o efeito. Aqui você ainda pode ir ajustando esse efeito de acordo ali com a sua necessidade, através aqui dos controles. E nós temos a opção também aqui de retangular, que vai dar aqui um efeito de brilho retangular aqui no seu trabalho. Pode ver aqui o efeito que dá. Nós temos a opção de escolher as cores. Então, aqui você pode vir aqui e selecionar uma cor diferente. Ou você pode vir aqui ajustando as cores de acordo ali com o que você quiser fazer. Você tem a opção de reverter preenchimento, ou seja, você vai inverter as cores. E você pode abrir a janela de editar preenchimento, onde aqui você tem mais algumas opções. E voltando aqui nessa opção, nós temos algumas opções aqui já pré-definidas que você pode selecionar e aplicar esse efeito. Então, aqui você pode ir selecionando que você consegue aplicando esse efeito de acordo com o que você precisa de fazer. E aqui você pode, por exemplo, ir alterando as cores. Por exemplo, você pode clicar nesse ponto. Eu não quero esse amarelo, por exemplo, quero um amarelo mais escuro. Então, você pode vir aqui, selecionar o tom de amarelo e pode ir alterando esses padrões que você já tem aqui e alterando aqui da forma que você quiser. Deixa eu limpar esse preenchimento e além dessa opção, nós temos aqui também os padrões de vetor. Ele vai funcionar muito parecido com a ferramenta de transparência. Você pode vir aqui e selecionar um tipo de efeito que você quer aplicar e você pode ir aplicando. E aqui nos controles você pode controlar como que você quer, tanto tamanho, deslocamento, achatamento, você pode ir fazendo essas configurações. Além da opção de padrão de vetor, nós temos também o padrão de bitmap, onde você pode ir aqui selecionando esses efeitos para você poder aplicar. Lembrando que esses efeitos aqui são de pequenas imagens que vão se repetindo. Então você tem que ver aqui de acordo com o que você precisa de fazer. Nós temos também as mesmas opções, tanto o padrão de duas cores, de textura e de PostScript, que nós não tínhamos aqui na opção de transparência. Então aqui você pode escolher um tipo de padrão
você pode ir selecionando o efeito que você quer aplicar. Os outros que nós temos aqui, tanto o efeito de textura, como também o padrão de duas cores, são basicamente os mesmos que nós temos aqui na ferramenta de transparência. Aqui você pode ir ajustando ali de acordo com a sua necessidade. E aqui na barra de propriedades, você pode ir alterando essas cores para criar o efeito de acordo ali com a sua necessidade. Se você vir aqui na janela de editar preenchimento, você ainda tem algumas opções. Vamos voltar aqui para editar preenchimento. Aqui você pode selecionar uma cor para esse objeto. Então, se você ajustar a janela aqui, você pode ir ajustando essa cor, que você vai vendo ela sendo aplicado automaticamente em tempo real aqui no seu objeto, no seu trabalho. Você tem aqui a opção de gradiente, onde aqui você pode trabalhar de uma forma diferente. Por exemplo, você pode vir aqui, vamos colocar aqui o radial. E vamos, na realidade eu vou cancelar, vou excluir esse objeto e vou criar um outro objeto para que ele fique limpo. Você pode tanto acessar essa opção clicando aqui e clicando na opção de editar preenchimento, como você pode vir aqui na amostra de cor de preenchimento e dar um duplo clique que você consegue abrir a mesma janela de editar preenchimento. E que você pode vir aqui, selecionar a opção de gradiente e aqui você pode fazer as edições que você precisa. Aqui eu vou deixar na opção elíptica e aqui nós podemos trabalhar essas cores. Eu vou selecionar esse ponto, clicando sobre ele, e aqui vai me dar a opção de editar essa cor. Então eu vou clicar e eu posso vir aqui e selecionar uma cor de acordo com o efeito que eu quero aplicar. Então selecionado, eu posso clicar aqui do lado de fora, que ele já vai sendo aplicado aqui para mim em tempo real. Caso você precise de abrir mais um ponto para acrescentar uma cor, você pode vir aqui e dar um duplo clique que você consegue acrescentar mais uma etapa nesse gradiente. E aqui você pode selecionar a opção e selecionar uma cor aqui um pouco diferente para você poder aplicar esse efeito. E aqui você pode ir abrindo quantos pontos você precisar, basta você vir aqui e selecionando, criando os pontos e selecionando essas cores. Aqui você ainda tem a opção de ajustar como que você quer que esses efeitos se misturem. E aqui, terminada a sua edição, você pode dar um OK e aqui você ainda consegue editar esse efeito que você criou, tanto aumentando, achatando. Você pode fazer aqui diversas combinações que você precisar. E esse efeito de gradiente, não exatamente esse, mas principalmente aquele linear, onde você clica e arrasta. Deixa eu selecionar aqui. Esse tipo de efeito ele é muito utilizado. Certamente você já viu algum efeito desse de gradiente. Então, aqui você pode utilizar para incrementar os seus trabalhos e criar tanto um efeito de iluminação e também um efeito bacana ali para compor o seu design. Outra opção que nós temos é a ferramenta de preenchimento inteligente. A ferramenta de preenchimento inteligente ela vai criar preenchimentos de acordo com interseção de objetos. Se nós viermos aqui, por exemplo, e criar aqui algumas elipses, se nós selecionarmos aqui a opção de preenchimento inteligente, ele vai te dar a opção de você já definir uma cor. Então você pode vir aqui já pré-definir uma cor que você quer aplicar e você tem a opção de acrescentar um contorno. Você pode definir a espessura do contorno que você quer aplicar e também a cor desse contorno. E você pode clicar e ir preenchendo essas formas. E agora você consegue criar objetos através dessas interseções. E agora você pode vir aqui e pintar esses objetos com cores diferentes. Essa ferramenta é muito útil quando você estiver fazendo determinados tipos de trabalhos. Por exemplo, se você estiver desenhando ou redesenhando um trabalho, você pode ir lá, fazer esse desenho em traços, redesenhar aqui no CorelDRAW e depois você consegue ir aplicando preenchimentos para você preencher essa imagem com cor. Então é uma ferramenta muito útil e que certamente você vai utilizá-la.
E a nossa próxima opção são as ferramentas que nós temos aqui de alinhamento. São os atalhos que nós temos aqui de alinhamento que vão te permitir alinhar objetos, um objeto a outro, de uma forma mais fácil. Então eu vou selecionar esse objeto, vou selecionar esse retângulo azul que nós temos e eu vou utilizar essas teclas de alinhamento. Então, quando você seleciona dois objetos, então o primeiro objeto é o objeto que eu quero alinhar e o segundo objeto que eu selecionar é o objeto que vai servir como referência para mim alinhar esse objeto. Então, com os dois selecionados, observe aqui na barra de status, eu posso apertar o C e eu vou conseguir alinhar esse objeto ao centro desse objeto que eu selecionei. Eu posso selecionar a opção de E, que eu vou alinhar esse objeto ao centro na vertical. Então C, eu vou alinhar esse objeto na horizontal ao centro. Utilizando o atalho E, eu vou alinhar ao centro na vertical. E eu posso utilizar os atalhos L para alinhar à esquerda. Vou apertar o C novamente para alinhar ao centro. Vou utilizar a tecla R para alinhar à direita. Vou apertar o C novamente para alinhar ao centro. Eu posso apertar a tecla T para alinhar ao topo. Vou apertar o E para alinhar ao centro, na vertical. E vou apertar o B para alinhar a base. E vou apertar o E novamente para alinhar ao centro, na vertical. Então, você tem esses atalhos para você poder alinhar os seus objetos mais facilmente. Então, quando você estiver trabalhando lá, você pode selecionar esses objetos, por exemplo, alinhar à esquerda e ao topo, ou alinhar a base e a direita, ou ao centro na vertical e ao centro na horizontal. Então, você pode utilizar esses atalhos para alinhar os seus objetos. Então, aqui repetindo, vou deixar ele aqui bem longe aqui e vou selecionar esse objeto que nós temos. Então, se eu selecionar a opção de E, eu vou alinhar ao centro na vertical. Observe que ele veio parar aqui. Se eu utilizar o atalho C, eu vou alinhar ao centro na horizontal. Então, consegui alinhar ele. E agora eu posso alinhar à direita com L, à esquerda com L. Vou voltar ao centro utilizando o C, ao topo. Vou utilizar o E para alinhar ao centro novamente e utilizar o B para fazer esse alinhamento. Então, esses atalhos eles são muito importantes e você utiliza eles a todo momento quando você estiver desenvolvendo um trabalho para fazer os alinhamentos da forma correta. E é importantíssimo que você decore eles e, de acordo com o que você vai utilizando, eles vão se tornando cada vez mais comuns. Você começa a utilizá-los sem nem mesmo perceber. E no final agora eu vou deixar aqui um trabalho prático para você. É um cartão de visita aqui bem simplesinho, mas que você vai ter que desenvolver. Aqui você vai ter que redesenhar. Eu vou te passar essa imagem aqui em bitmap, ou um JPEG, ou um PNG. E você vai ter que redesenhar esse pinguim para que ele fique em vetor. Você pode utilizar aqui tanto a ferramenta Bezier para redesenhar o pinguim, você pode vir aqui e fazendo os traços e depois utilizar aqui a ferramenta Forma para você ir alinhando essas formas. Você pode tanto clicar e arrastar na linha, como você pode também clicar sobre os nós e utilizar as alças para fazer esses alinhamentos. Aqui eu selecionei uma fonte. Essa fonte aqui que eu utilizei aqui para o pinguim é uma fonte que já vem padrão no Windows, que é a Cambria. Então, você pode selecionar e ajustar esse tamanho. Essas duas formas que eu criei, eu utilizei também a ferramenta Bezier. Você pode utilizar tanto a ferramenta Bezier e a ferramenta Forma para você criar essas duas formas. Aqui ela é bem simples de você fazer. E nós temos aqui tanto o texto que eu utilizei aqui e esses ícones. Esses ícones eu vou deixá-los para você. Você pode simplesmente pegar e utilizá-los. Se você quiser criar esse cartão de visita nessas mesmas cores, você pode utilizar a ferramenta de conta-gotas
para copiar as cores da imagem que eu te passei e aplicar nesse desenho que você estiver fazendo. Ou você pode vir aqui na paleta de cores e selecionar as cores. Eu utilizei praticamente as cores básicas que nós temos aqui nessa paleta. E eu também utilizei aqui o efeito de gradiente que você pode aplicar nessa imagem. Aqui no nome eu utilizei a fonte Gabriola e nas outras aqui eu utilizei a fonte Arial comum mesmo. Então você pode utilizar todos os conhecimentos que nós já aprendemos até agora para desenvolver esse cartão de visita. E é importante que você venha aqui e faça esse cartão de visita para que você utilize todo o conhecimento que nós já aprendemos até agora numa aula prática. Se você não utilizar esse conhecimento, você não vai evoluir, de acordo com o que você vai utilizando esse conhecimento, quebrando cabeça ali para você aprender, para você praticar e para você desenvolver algo para a vida real, você vai internalizando esse conhecimento e vai ficando cada vez mais fácil para você. Mas é importante você dar o primeiro passo para internalizar todo esse conhecimento que você está tendo até agora. Bom, então eu vou deixar esse cartão aqui de visita e qualquer dúvida que você tenha, você pode me enviar que eu vou te responder. Então eu vou ficando por aqui. Não deixe de fazer esse cartão de visita e não deixe de praticar. Até a nossa próxima aula.